Oi, gente, agora acho que vai, hein? Tudo bem? Esperar vocês entrarem de novo. Entra na live de novo, amor. Peraí que tá reconectando. Oi, oi, gente. Obrigada por entrarem de novo na live. Vamos ver, acho que agora vai, hein? O Dan tá de microfone. Você sumiu pra mim. Dá uma atualizar aí, amor. Não tá conectando. Só um minutinho. Verifica se tá com o Wi-Fi aqui da sala. Agora tá. Agora foi? Pronto. Finalmente. Dan vai entrar. Peraí, agora sim apareceu aqui a opção. Agora você entra. Oi, Gi, tudo bem? Bem-vinda. Oi, pessoal. Desculpa aí pelos problemas técnicos, tá? Vocês estão escutando o Dan? Muito bem. Eu preciso de um retorno de vocês. O Danilo vai falar, vocês veem se vocês estão escutando ele, tá bom? Estão conseguindo me escutar, pessoal? Alto e claro. Tá, ok. A Gi falou que tá baixo, então já sei o que a gente vai fazer. Muito bem. Agora que você tá de fone, amor, acho que não vai ter o problema da microfonia, Certo. então dá pra gente ficar lá dentro. Legal. Só um momentinho. Vamos dar uma passeada na minha casa. Vou beber um café na minha caneca. Super massa. Vocês assistiram o filme, todos vocês? Olha, entrou a Angélica. Oi, Angélica, tudo bem? Que legal vocês aqui com a gente na live. Estão escutando a voz do Dan? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Melhorou o áudio? Vamos seguir daqui? Aê! Yeah. Gente, a gente conseguiu ficar um do lado do outro. Só o microfone, que eu acho que a gente vai ter que dividir, meu amor. Aí você fala um pouquinho mais alto. Tá. E a gente pode seguir. Ok? Perfeito. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Estávamos ansiosos por isso. A cor das roupas foi meio que sem querer, né, amor? Sim, é sintonia, né? Foi uma sintonia. Foi agora que a gente percebeu que os dois estão de vermelho, né? Então, ó, o Paulo falou que está perfeito o som. Vamos que Ufa! vamos. Cris! Tudo bem, Cris? Que bom que você está aqui com a gente também. Minha mãe, Paula, Gi, Angélica, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, galera. Obrigado por terem vindo. Isso. Entrando mais gente. Ok. Então vamos começar, certo? Temos muitas coisas para falar. Eu e o Dan, a gente conversou bastante aqui. Espero que dê dentro desse espaço de 1 hora. Então, vamos iniciar, certo? Então, a primeira coisa que a gente queria falar com vocês é sobre a busca do amor verdadeiro. O que vocês acham sobre isso? Existe o amor verdadeiro? O que é mostrado ali no Shrek? Cris Oi, fala. Cris. Existe amor verdadeiro, gente? O que vocês acham disso? Estamos em sintonia mesmo, Cris. Então, o amor verdadeiro, o que acontece ali no Shrek 1? O Shrek está indo em busca do amor? Acho que não, né? Não. O Shrek, o que acontece, amor? Você quer passar essa... Bom, o interesse dele, na verdade,
ele fez um acordo com aquele rei baixinho, né, que eu esqueci o nome, mas o interesse dele é salvar a princesa e em troca ter as terras dele de novo, né, para ele viver em paz, porque todas as criaturas mágicas acabaram sendo encaminhadas para lá, né, banidas para lá devido a esse rei. E aí houve essa troca, né? Isso. Aí as meninas estão respondendo, se existe amor verdadeiro? Existe, claro. Gente, o que é o amor verdadeiro, né? O que o Shrek nos mostra que é o amor verdadeiro? Tá muito atrelado ali à aceitação. Vocês conseguem enxergar isso? Que o verdadeiro amor é aquele que aceita o outro como ele é, né? Exato. E isso, nos 4 filmes do Shrek, é muito debatido, é muito discutido. E foi por isso que a gente escolheu esse filme, para a gente entender que existem algumas distorções sobre amor. Existe o amor idealizado, que é o amor romântico, né? E esse é o amor que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é o amor dos contos de fadas, o amor das novelas. É quando a gente olha, sabe, aquele comercial de família margarina, né? É esse tipo de amor. Você ia falar alguma coisa, Vida? Sim, eu ia dizer que o Shrek, ele quebra, né? Ele chega na voadora nessa utopia da literatura romântica, de amor perfeito, do príncipe, da princesa, né? E ele fala justamente, de uma maneira bem eloquente, sobre aceitação. Tudo que você tem que forçar é porque não te cabe. Então, assim, se uma pessoa ela quer que você mude a sua essência para você estar com ela, isso não é amor, né? Porque o amor é justamente aceitação. Isso, exato. Então, ele traz ali o que existe por trás de amor também, né? Existe um conjunto de crenças e valores sobre o amor. Eu costumo fazer muito essa pergunta no consultório, né? Então, quem é paciente meu sabe, e assim, logo nas primeiras consultas, assim, eu costumo perguntar para as pessoas: o que é amor para você? Porque o amor, gente, por trás do amor, do sentimento amor ali, existem algumas necessidades, e essa é a forma que a gente olha para o amor. É dessa forma que a gente enxerga o amor. Então, por exemplo, baseado aí na minha experiência de consultório, grande parte das pessoas me falam que amor é cuidado, né? Então, quando a gente pergunta assim, como que você sabe que você é amado? Né? Então, a pessoa fala, eu sei que eu sou amado quando eu sou cuidado. Então, ó, aí tem uma crença por trás de que amor é cuidado, né? Mas o amor é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem outras respostas com relação a isso, por exemplo. Então, o amor pode ser o quê? Pode ser admiração. O amor é aceitação, que é meio que a lição de vida que a gente tira aqui do Shrek. Então, existem uma série de crenças e valores que estão por trás disso. A Fiona e o Shrek, né? A Fiona, ela tinha essa idealização do amor romântico. A Fiona, o que ela fazia, né? Ela estava lá no castelo, ela até foi amaldiçoada, né? E ela estava esperando para ser libertada, né? O amor verdadeiro iria libertá-la. E ela estava esperando por um príncipe encantado, né? E Um Salvador, que ainda no o final Salvador. recitar um poema, né, para ela. E aí, gente, essa idealização de amor, se a gente for olhar por uma perspectiva histórica, olha só, esse amor romântico, ele surgiu, ele é super recente na história. Ele começou a surgir depois da década de 40. Antes disso, né? Antes disso, o amor sempre foi, o amor não, né? O casamento, né? A união de pessoas sempre foi um negócio, né? Então, lá no século XIX, ou até mesmo se a gente for olhar ali na história do Shrek, né? Que é um reino, né? Que tem rei, princesa, Monarquia, né? monarquia. O amor é um negócio. Se a gente olha esses filmes medievais, a gente percebe isso, não é? O amor
o casamento, né, as relações eram negócios feitos, né, eram interesses políticos, né, ou financeiros mesmo. Como já dizia Fernando Pessoa, Deus, para a felicidade do homem, criou o amor e a fé. E aí veio o diabo invejoso e fez o homem confundir amor com casamento e fé com religião. Né? É bem isso. Para refletir, muito bem. E aí, essa idealização, aí ela veio muito com relação aos contos de fadas, às novelas, e isso tudo foi depois da década de 40. E as pessoas. E eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Eu só estou dizendo que isso faz parte da nossa cultura, né? Só para a gente entender de onde vem, né? Essa coisa do amor e das relações. Então, a gente tem os nossos padrões culturais, que é aquilo que a gente vai aprendendo na família. E a gente vai passando isso de geração em geração. Certo? Estamos alinhados? Quer falar alguma coisa com relação à busca do amor, amor? Não, né? Eu vou só para dar uma ratificada, é muito importante também você conhecer os seus valores, você ter esse autoconhecimento. Quem não sabe o que procura, não dá valor ao que encontra. Né? Então, assim, você precisa se conhecer o suficiente para saber o que você quer. Para caso alguém especial cruze o seu caminho, você reconhecer isso. Né? Exatamente. Então, lembra aquilo que eu estava falando sobre crenças e valores? Então, é o seguinte. A busca pelo amor, ela está muito atrelada às nossas crenças e valores. E você precisa entender o que você está buscando ali dentro dessa parceria amorosa e romântica, né? E aí é interessante, eu trouxe esses dados históricos, porque é interessante você separar, né, o que é cultural, né, porque a gente acaba idealizando muito, né, o que é o amor, e a gente vive em sofrimento. Eu vejo, né, no consultório, a maior parte dos pacientes são mulheres, né? Então, as minhas pacientes, vocês, olha, gente, mulheres lindas, mulheres bem-sucedidas, né, dentro do emprego e tal, e assim, solteiras, viram e falam, nossa, por que eu não encontro? Por que eu não consigo encontrar alguém, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é, qual é o seu ideal, né? O que você está procurando? E as pessoas nem sempre sabem o que elas estão procurando. Exato. Né? Vai de encontro a isso que o Dan estava falando. Você precisa entender o que você procura, né? Para você encontrar. E disso de entender o que você procura, precisa ver se o que você procura está dentro da realidade. Exatamente, né? E tem gente também que vive essa utopia da literatura romântica, né? Quer encontrar aquela pessoa que não tem defeitos. E isso não existe. Né? Só na fantasia mesmo, na Disney, nos contos de fada, né? E a gente escolheu o filme do Shrek justamente por isso. Porque o filme do Shrek, ele é um marco, né, de repensar isso dos contos de fadas. Né? O Shrek, ele é um marco, ele traz aí algumas coisas para a gente questionar. Né? E por isso que ele é bem bacana com relação a essa coisa das crenças e padrões culturais. E aí, voltando ao que a gente estava falando dos padrões culturais, de estar num reino, né? Então, o que acontece ali com o Shrek? O Shrek 1, ele é sobre o reencontro ali, é quando a Fiona e o Shrek... Família. Opa, travou? Voltou, gente? Voltou. O Shrek 2, ele começa a envolver ali a família. E aí, quando chega lá na família, né, o Shrek e a Fiona tem que sair ali do pântano e vai lá para o reino, né? E aí o rei gosta do Shrek, acha que é adequado para Fiona. Muito antes pelo contrário, né? Ele condena o Shrek pelo Shrek ser um ogro, por viver no pântano, enfim. Isso acontece muito, né? Principalmente nas melhores famílias, né, André? Eu vou até usar o nosso relacionamento como exemplo. É uma pessoa, né, eu não vou identificar quem,
Mas uma pessoa da família, assim, por parte da Flávia, teve um pensamento a meu respeito bem diferente da realidade, né? Então, assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou educador físico e eu e a Flávia, nós temos, por exemplo, uma diferença de idade. A Flávia é 12 anos mais experiente que eu. Então já começou aquele estereótipo de que não ia dar certo por causa da diferença de idade, e aí juntou com o estereótipo da minha profissão, né, que o educador físico, infelizmente, tem essa reputação, né, de ser um cara galinha, e etc. E essa própria pessoa conversou comigo pessoalmente, e eu achei legal a sinceridade dela. Ela falou: Nossa, Danilo, você é totalmente diferente do que eu julguei você a princípio, né? Então eu tive uma ideia totalmente errada a seu respeito. Então é isso. No 2 eu acho que isso é bem retratado no filme, né? Ele tem todo um estereótipo em relação a Shrek, e, no entanto, o Shrek é o amor da vida da filha dele, né? É a pessoa com a qual ela é feliz. E ambos se aceitam, né? E aí, o que acontece? Quando tem ali o envolvimento da família, de todo mundo, existe ali um questionamento de que se o Shrek, né? Tanto que é no Shrek 2 que o Shrek toma lá uma poção, né? Da fada madrinha, e ele vira um humano todo bonitão, né? E aí começa essa coisa da correspondência. Será que eu correspondo ao que o outro espera ou não? E aí a gente começa a pensar assim, né, que é preciso vestir máscaras para que o outro fique comigo, para eu me encaixar na vida do outro. Isso é sadio ou não? Então, assim, o Shrek 2, ele traz aí essa reflexão a respeito das correspondências. E, mais uma vez, gente, é ratificado o quê? Né? É ratificado que, assim, precisa mudar. Se você precisar mudar para estar numa relação, né, e essa mudança não é o que você deseja, o que você almeja, então essa relação não tem futuro, muito provavelmente. Não tem. Né? Não vai longe, né? O cedo ou tarde vai ter um fim. Exato. E aí, pode falar, Como amor. dizia a frase, não há máscara que dure mais do que o próprio rosto. Né? Então, assim, essa questão da mudança, a gente se refere à essência, tá, gente? A gente não está falando de defeitos que a gente tem a melhorar. Isso daí tem que ser mudado, a gente tem que tentar se melhorar cada dia. Mas quando a pessoa quer mudar a sua essência, isso é inviável, né? Isso não tem como. Então, é melhor não dar continuidade numa... Se você perceber que está num relacionamento em que é te imposto isso, cara, cai fora. E eu digo isso por experiência própria, né? Não muda, né? Tipo, não tem como, ainda que você queira, né? Tipo, no final do Shrek 2, a Fiona, né, ela tem, o Shrek dá para a Fiona a possibilidade de que, se ela o beijasse naquele último momento, eles poderiam ficar humanos para sempre, né? E aí ele coloca isso nas mãos da Fiona, né? Se ela decide. E a Fiona fala assim: não, eu quero ficar com o ogro com quem eu me casei, né? Mais uma vez, gente, é a aceitação do outro como ele é, né? E a aceitação dela mesma, né? Porque a Fiona tinha parte humana, tinha parte ogra, e ela passou a entender que aquela transformação dela trouxe ali o amor verdadeiro. Porque, assim, é justamente a crítica, né, da fantasia, do príncipe e a princesa, dos perfeitos, para o ogro e a ogra, né? Gente, não existe relação perfeita, não existem pessoas perfeitas. E um ogro e uma ogra, não é? Tem defeito. E assim são as relações humanas. E aí eu trouxe aqui para indicar para vocês um livro, porque eu não quero me estender, a gente tem outras coisas para falar, mas tem um livro muito legal, e eu vou fazer uma live com o psicólogo Éder Rodrigues, sobre codependência emocional. Mas, assim, só para vocês entenderem e encaixando dentro ali do que aconteceu com a Fiona. Então, quando a Fiona decidiu que ela queria ficar com o Shrek do jeito que era, né, ela se livrou, entre aspas, né, daquele fardo de carregar aquela decisão. Porque, olha só, imagine que ela tivesse escolhido que os dois fossem ser humanos. Qualquer briga entre os dois, né, que houvesse, muito provavelmente o Shrek ia falar:
Mas eu virei humano por sua causa. Com certeza. Eu fiz por você, não é? Muito propício a acontecer isso, né? E aí, gente, tem um livro, vai ficar ao contrário aí na tela para vocês, mas é do Walter Rizzo, chama-se Manual para Não Morrer de Amor. Tem aqui vários princípios, e o princípio número 3 é assim, ó, evite o sacrifício irracional. Não se anule para que o seu companheiro seja feliz. Né? É uma reflexão bem interessante, porque assim, as relações não podem trazer fardos, né? Autorresponsabilidade, né? Então, se a Fiona tivesse escolhido ser humana e o Shrek aceitado isso, né? Ele jamais poderia ficar cobrando ela, porque ele colocou nas mãos dela. Foi uma escolha dele colocar isso nas mãos dela, né? Então, esse fardo, né? Então, é a escolha da própria pessoa. Autorresponsabilidade, certo? Eu gostaria também de aproveitar e também fazer a indicação de um livro, que no caso seria do Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, como a Flávia falou, está ao contrário, né? Mas esse é o tema do livro, O Dilema do Porco-Espinho. Por quê? Porque é o seguinte, gente, eu vou tentar resumir, né? Mas é o seguinte, todo mundo que já se relacionou com alguém sabe que você acaba também casando, digamos assim, com a família da pessoa, né? E é isso que a gente estava comentando aqui no do Shrek 2. Os padrões culturais. Uhum. Exatamente. Então, eu vou tentar fazer um resumo, né? Do que o livro trata. É um filósofo alemão que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome. Schopenhauer. Exatamente. Chamaria de Schopen. Então, o que ele prega? Né? Ele usa uma metáfora do porco-espinho, que é a seguinte. O porco-espinho, se ele fica muito afastado dos demais, ele sente frio. E, ao mesmo tempo, se ele fica muito próximo, ele tanto espeta como é espetado, né, pelos outros, né, mesmo que sem querer. Então, ele fala aqui, exatamente, ele dá essa sugestão de você encontrar o equilíbrio disso, né, para você não ficar nas extremidades do espectro, né, nas duas pontas do espectro. Então, é necessária essa distância na qual você não fique, né, tão só, apesar de repente você ter uma liberdade, mas você fica só, mas também de não ferir os outros com as diferenças que nós temos uns dos outros, né? Todos nós temos. E cedo ou tarde a gente acaba dando uma espetadinha um no outro. Então, o livro trata disso. Então, a importância, né, o livro traz a importância da solitude, né, de estar sozinho, né, e a importância, e também não deixar, porque a gente precisa também dos outros. Então, essa analogia que o Dan trouxe com relação à família, é isso. A família, de repente, por não fazer as mesmas escolhas que a gente, ou porque assim, pai e mãe, gente, geralmente não quer o nosso mal, né? Então, assim, vai opinar na vida, né? Então, a gente tem a família ali como um aparato. Então, não é deixar a família de lado e nem nada disso, né? É igual o porco-espinho, a gente fica numa distância segura, vamos dizer assim. Ficar numa distância saudável para você e para a família, né? Na medida certa. O mais difícil no meu caso. Da família, Angélica, é isso? Porque, assim, não tem jeito, né? Família, a família, a gente não escolhe família, a gente escolhe amigos, né? Amigos e o seu par romântico, mas família não. Então, gente, não é se livrar da família, virar as costas para a família e nem ficar ali também no ninho e nunca sair daquele ninho, né? Então, é muito importante para o casal ter o seu momento, ter as suas escolhas, porque a partir do momento em que nós viramos adultos, nós já fomos orientados pelos nossos pais, né? Então, esse treino para a vida veio na infância e adolescência, e aí a gente tem que tomar as nossas próprias decisões. Só você pode determinar o que é melhor para você, né? Porque nós temos pontos de vista diferentes uns dos outros. E ninguém deve escravizar o outro aos seus próprios pontos de vista. Né? Exato. Amor, você me passa esse aqui? Isso. Vou tentar colocar aqui no pedestal, porque minha mão tá meio que cansando aqui. Porque quem viu a live desde o começo, viu que foi um
Um Deus nos acuda aqui para eu e o Danilo ficar pertinho Sim. um do outro, mas deu tudo certo, gente. Ok. Estão me vendo todos? Então vamos lá. Então tem essa coisa da família, né? E ali no Shrek demonstra muito isso, né? Então, no Shrek 2 e no Shrek 3, isso é muito forte. No 2, por conta de conhecer a família, ser aceito ali dentro daquela família, né? E no fim eles acabam se casando, todo mundo se aceitando e tal. E no Shrek 3, o que acontece? O rei fica doente, e aí a Fiona herda o reino. E aí eles têm que ir lá para o reino tão distante para assumir ali a herança, que é o reino. Só que eles querem isso? Eles não querem isso, né? O Shrek, gente, nos 4 filmes, percebam, o Shrek, ele quer ficar no pântano. Ele é resistente a mudanças. Ele é resistente a mudanças, ele quer ficar. O Shrek, nos 4 filmes, ele é aquela. Vocês já perceberam? Ele é aquele personagem, ele é aquela pessoa resistente. Ele não quer que nada mude. Ele tem uma resistência à mudança. O Shrek, ele quer ficar ali no pântano dele para viver em paz e para sempre. Então, em todos os Shreks, em todos os filmes, ele só quer a paz. Só que a vida, gente, o que acontece? Dá para ter paz? Não dá. Não tem oscilações? A gente não vai fazendo escolhas? Então, a partir do momento que o Shrek se apaixona, vão sendo feitas outras escolhas na vida dele. E a vida Né? é tudo menos estável, né, gente? Quem é vivo sabe. A vida é tudo menos estável. Exato. Pandemia está aí para dizer exatamente isso. Né? Então, a vida a gente vai tendo escolhas e vai tendo as oscilações. Então, o Shrek vai aprendendo isso com o tempo. Né? E aí, o que é importante? É importante dentro do relacionamento que o casal ele faça essas escolhas de comum acordo, caminhe lado a lado, né? Então são escolhas que cada um faz. Então, por exemplo, na minha relação com o Danilo, eu escolho ele e os projetos que nós temos juntos todos os dias. A partir do momento que isso mudar, se eu mudar ou ele mudar, já começa a não dar muito certo a relação, né? Então ali a Fiona, né? Eu não sei, eu precisaria tê-la como minha paciente, mas dá a entender que a Fiona também quer ficar no pântano lá com ele. É pântano brejo? O que é? É um pântano. É um pântano. É um pântano, né? Quer ficar ali no pântano com ele. Então, essa é a escolha dela. Ela não quer ser herdeira também do reino, ela não quer aquela vida, né? É a famosa frase, o combinado não sai caro, né? Então, os dois olham para a mesma direção, desejam a mesma coisa. E realmente, muito provavelmente, não teriam sucesso como casal se fosse o contrário, né? Se ela quisesse viver na realeza e, por outro lado, o Shrek quisesse viver no pântano de origem, provavelmente, desculpa o palavreado, ia dar merda, né? E aí, isso também não dá aquele custo, né? Aquele custo emocional da escolha, lembra que a gente estava falando? Né? Então, sei lá, se o Shrek virasse e falasse, é por você eu fico aqui nesse reino, né? Mais uma vez, já pensou? Nossa. Aí, olha só o custo, né, disso, que poderia levar lá na frente. E joga uma cruz nas costas do outro, né? Você saber que a pessoa se sacrificou dessa forma por você, para mim, isso seria um fardo. Deus me livre. E aí, a gente também, dentro desse autoconhecimento, o Shrek, ele vai mudando também. A partir do momento que ele fez escolhas, ele vai mudando, a vida vai mudando. E aí, ele e a Fiona, né, eles vão participando dessas mudanças até chegar no Shrek 4, que é justamente quando eles já estão estabelecidos, já resolveu o problema, não precisa mais assumir ali o reino, né? Ninguém precisa assumir nada. Então, ele pega e traz ali a dúvida com relação às escolhas que ele fez.
né? Porque ele estava vivendo uma rotina. E, gente, vocês que são casados aí, existe rotina no casamento? Como que é isso? Existe rotina, amor? Nossa, Como que é quando vem filhos, né? Que é o que acontece ali no Shrek 4, né? Vida. Então, a vida vai mudando e, gente, tudo bem que às vezes a gente olha e fala, que escolha que eu fiz. é humano, tá? Não se sinta a pior Normal, pessoa por isso. né? Quem nunca? Né? Só que o que acontece? Esse arrependimento que ocorre pelo Shrek, logo no início do Shrek 4, esse arrependimento pela vida que ele escolheu, faz com que ele queira voltar antes ali na escolha, né? Faz com que ele remoa, né? Remoa, tá certo falar? Repense. Repense nas escolhas que ele fez. E, gente, dá para voltar atrás? Porque no desenho dá, né? No desenho, Rumpelstiltskin Faz o consegue fazer isso com o Shrek, né? contrato mágico, né? né? Então, assim, na vida real não dá para fazer isso, né? Então, aí, o que acontece, né? Remoer, quando a gente se arrepende, esse sentimento de arrependimento que ocorre dentro da gente e que a gente leva isso para a rotina e a manutenção ali do casamento, tendo algumas dúvidas e tal, é natural. Só que assim, como que a gente repara isso? Porque arrependimento precisa de uma reparação para você lidar com isso. Dá para voltar no passado? Não dá. Então, como que você faz? Você só consegue lidar com isso com aceitação. Reparem a palavra mágica aqui, aceitação. Voltamos ao início da live. Palavra-chave, né? Aceitação ajuda a gente a lidar com muitas coisas que acontecem ali, né? Muitos processos psicológicos, enfim. E é preciso, desculpa se. Não, pode falar, amor. Tá? Você tem que ter a consciência de que toda escolha implica numa perda. Né? Se você escolhe ser solteiro, por um lado, você vai ganhar alguma coisa, por exemplo, você tem mais liberdade sendo solteiro, mas você vai perder por outro lado. De repente, você tem que lidar diariamente com a solidão. Assim também como quando você escolhe casar-se, constituir família, então você perde, por exemplo, essa liberdade, né? Vou dar o meu exemplo, tá? Tem muitas coisas que eu não posso fazer, por exemplo, quando eu era solteiro. Então, assim, o meu tempo hoje é mais limitado. Eu tenho que distribuir atenção para a esposa, 2 filhos. Só que é muito gratificante para mim super compensa e foi a melhor escolha que eu fiz. Por quê? Porque, por exemplo, eu perdi isso, mas para mim não tem preço, por exemplo, chegar em casa lá depois do trabalho e ser recebido aqui com afeto, né? Então, assim, mas você tem que ter essa ciência. Toda escolha acaba implicando numa perda, né? Isso é inevitável. Qualquer caminho que você escolher, seja ele no amoroso, no profissional, né? Enfim. E aí, esse arrependimento, gente, para reparar os arrependimentos, vai depender do contexto da coisa. Então, se você fez alguma coisa que você se arrepende, e tem coisas que um pedido de desculpas ou reconhecimento de algo pode ajudar bastante, né? E tem outras coisas que precisa de novas escolhas. Uhum. E aí, novas escolhas gera o quê? Novas perdas. Não dá para ter tudo. E como já dizia, lá vou eu de novo com as frases, né? Chico Xavier, gosto muito dele, ele falava: ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas todo mundo pode, a partir de agora, fazer um novo futuro, né? A partir das escolhas do agora. Então é isso, não se arrependa, tudo é soma, pensa assim. Exato. Então, assim, para lidar, então, a gente precisa, uma coisa que é muito importante da gente fazer, e não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que aprender a aceitar o que a gente não pode mudar, porque tem coisas que a gente não pode controlar e a gente não pode mudar. Então, uma dessas coisas é o outro. Não dá para controlar o outro. Né? Então, quando você controla o outro, você quer controlar, você fica ali perdendo uma energia que, enfim. É uma energia jogada em vão, né?
É como dar socos no ar. É. E aí a gente entra, né? A gente quer trazer também aqui para a discussão a importância, para a manutenção do relacionamento, a importância da discussão, da DR. Nossa, diálogo É é tudo. primordial. Diálogo Primordial. é tudo. A gente, quando está numa relação, a gente entra ali com alguns códigos psicológicos, é um contrato psicológico. Né? Então, existem alguns códigos que, assim, a gente não escreve, não assina literalmente ali um contrato, mas aquele casal passa a, a, a trabalhar, não é essa palavra que eu queria, passa a se envolver, né, dentro de alguns limites que são estabelecidos pelas duas pessoas. Entram num acordo, né? Um acordo. Entram num acordo. E o que vai entrar nesse acordo? Crenças e valores, né? Diálogo resolve qualquer problema. Se não resolve qualquer problema, gente, chega muito próximo de um acordo. E lembrando, Né? que, dependendo o que ocorreu entre você e seu cônjuge, não é uma conversa que vai resolver. Não. Assim como na psicoterapia, se você tem um trauma, por exemplo, você não vai resolver isso numa sessão. Isso só existe em filme, né? Então, assim, tem algumas conversas que levam mais tempo, entendeu? Quando é uma situação um pouco mais séria, né? Então, e detalhe, gente, conversar não é brigar, tá? Então, aqui ninguém tá falando que vocês vão se ofender diariamente, ou coisa assim. Mas, às vezes, precisa sim tocar naquele assunto de novo, você falar a sua perspectiva, ouvir a perspectiva do outro, ter empatia, né? É exercício, é manutenção, entendeu? Então, assim, dependendo do que ocorreu, eu sei que está redundante, mas é para fixar mesmo na cabeça. É preciso mais de uma conversa só para resolver determinados assuntos. Mas vale a pena, que resolve. Principalmente se esses assuntos girarem em torno de, vou dar alguns exemplos, tá? Quando gira em torno de ciúmes, né? Quando gira em torno da pessoa ficar magoada, se sentir traída, né? A traição, gente, não é só com relação a monogamia, né? Não tem, a pessoa pode se sentir traída por alguma situação que ocorreu. Alguma coisa que foi omitida, ou alguma coisa... Enfim, tem várias situações, né, vida? Várias situações. Tem várias situações. E aí, só ratificando, né, o que o Dan falou, então a DR, gente, a discussão da relação, ela é de manutenção constante, é isso que vai manter a manutenção de vocês, né? A minha mãe participou aqui do chat e falou assim, quando a gente não pode mudar o outro, então mude você, né? Então, assim, é exatamente isso, às vezes a gente fica querendo numa situação, né, para resolver a situação, querendo que o outro mude, né? Quando a gente quer que o outro mude, aí já entra num problema muito grande, porque o outro pode não querer mudar, né? Então, você tem sempre que trazer essa responsabilidade para você. Então, se o outro não quer mudar, muda você, né? Mas antes de você desistir do outro, desse entendimento, da mudança e tal, conversem, né? Porque é um alinhamento de valores. Se os valores mudarem, muda a relação. É aquele contrato. E o contrato ele está em constante manutenção. Por quê? Porque nós estamos mudando o tempo todo. Somos seres inacabados, né? A gente só para quando morre. Né? Então, por exemplo, né? Vou trazer aqui um aspecto. Eu, na minha vida, eu tive 3 relacionamentos sérios, né? Então, eu tive um primeiro namorado, tive um casamento, eu já fui casada, né? Então, tive um relacionamento de mais de 10 anos. E o meu terceiro relacionamento aqui com o Danilo. Eu não sou a mesma pessoa, né? Eu não sou a mesma Flávia. Né? Então, assim, dentro das relações que se foram, né, houve uma mudança. Né? Houve uma mudança em mim, né? Então, é isso. Quando as mudanças que vão ocorrendo em você deixam de estar alinhadas com aquela relação que você tem, acaba tendo conflito. E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir para o outro mudar? Estou mudando. Agora eu estou pensando...
Não, tá errado, né? É esse o pensamento, né? Dentro da relação, os dois estão em constante mudança, né? Tem que olhar sempre para a mesma direção, né? Quando as direções passam a ficar meio assim, né? Os valores, ou enfim, a mudança ela é constante. A gente precisa se adaptar às mudanças. E aí o Shrek ele percebe isso. Ele percebe por quê? Porque quando ele voltou atrás da escolha de ter salvado lá a Fiona, quando ele vai encontrar a Fiona, ele encontra uma outra Fiona. E aí eles precisam se apaixonar de novo. Por quê? Não é a mesma pessoa, gente. É uma pessoa totalmente diferente, que traz experiências e características diferentes. Né? Então, é possível que eles se apaixonem de novo? É possível. É possível que casais que se separaram, né, voltem a viver juntos, tal? É possível. Tudo depende dos dois, do momento em que estão vivendo, né? Então, é isso que a gente queria trazer com relação a essa coisa da discussão da relação. Ela é muito enriquecedora e existem muitas pessoas que ficam meio que travadas de fazer discussão da relação. Né? E aí gera achismos na cabeça do seu parceiro, porque quando você não quer discutir um assunto, o parceiro fica pensando o que ele quer. Ele fica nas sombras, né? Não fica claro para ele. Então a conversa é isso, é esclarecimento. E é construção, né? Eu acredito que, dizem, né, falam sobre amor à primeira vista, mas eu acredito que o amor ele é construído. Você pode sim ver alguém e achar essa pessoa interessante. Mas eu acho um pouco improvável você olhar para alguém assim pela primeira vez e dizer, nossa, eu amo essa pessoa a ponto de dar minha vida por ela. Então é uma construção, né? Como qualquer outra coisa na vida. Por exemplo, você se dedica a uma profissão, por exemplo, você se matricula numa academia, então você vai fazer ali a construção do seu corpo, então o relacionamento não é diferente, né? E é um eterno alinhamento, né? Conversa, muita conversa, né, amor? Muita conversa, gente, muita DR. Eu, por exemplo, e a Flávia, nós evoluímos muito como casal. Nossa, no início, nós éramos outras pessoas. Assim, tipo, brigávamos, parecia dois adolescentes, né? Então, assim, a gente pastou, desculpa o palavreado, pra caralho. Tivemos muitas discussões, muitas DRs. Aprendemos muito um com o outro e continuamos aprendendo, né? Afinal de contas, estamos juntos. Mas esse desejo de dar certo, essa disposição que nós temos para nos ouvirmos, né? Não só falar, mas também ouvir, ter empatia, olhar a mesma situação por ângulos diferentes, por outras perspectivas. Então, isso resulta, graças a Deus, no nosso sucesso, né, como casal. Exato, exato, é isso mesmo. Construção. E isso que ele está falando traz um pouco dos nossos valores, né? Então, assim, os nossos combinados, as coisas que a gente foi acertando ali dentro da relação, porque assim, ó, gente, casal que briga muito, separa. Casal que não conversa, também separa. Casal que não briga nunca. Casal que não briga, também separa. É aquilo que a gente fala, que você não pode estar nas duas pontas do espectro. Então você não pode ser totalmente um nem totalmente outro. Tem que ter ali um equilíbrio, né? Enfim. Exato. Então, assim, essa dinâmica, esse alinhamento, porque nós, seres humanos, temos necessidades, temos sim muitas necessidades, e aí você vai trazer as suas necessidades, e aí você vai olhar para o outro e falar, peraí, você não está preenchendo as minhas necessidades. Aí o outro vai falar, mas você também não está preenchendo as minhas. E é nessa DR que você vai entender se você vai conseguir fazer isso para o outro ou não. Né? Então é isso. E aí, aqui, para a gente também não se alongar muito, né, no assunto, a gente queria fechar a live discutindo o Felizes para Sempre. Que a gente questionou, né? A pergunta que a gente colocou ali para a live é se vocês acreditam, né, no Felizes para Sempre, que o amor, né, existe o Felizes para Sempre. E joga aí no chat, quem que acha que existe o Felizes para Sempre?
E eu não sei se vocês perceberam, nos contos, por exemplo, nos contos de fada, a história sempre termina assim, né? É tipo, e viveram felizes para sempre, ponto final. Tipo, É. será que é assim? É. Será que é uma linha de chegada a qual você chegou lá e não se faz nada mais? Né? Tipo, Nos contos de fada, gente, a relação ali, o Felizes para Sempre, termina no dia do casamento, né? é, Na cerimônia de casamento, né? Olha lá, a Liliana está falando, eu acho que não existe. Olha só. Alguém mais acha que não existe o Felizes para Sempre? Só para a gente fechar aí, ó. Gente, não existe resposta certa, tá? A gente não está aqui para pode julgar expor a e opinião aí, pode galera. expor. Muito bem-vinda a opinião de vocês. Sim, a gente não está aqui, o objetivo, inclusive, das lives aqui do meu canal é a gente trazer reflexões. Eu não trago verdades absolutas, tá? Eu trago discussões e reflexões e trago também um pouquinho do que eu venho estudando de comportamento humano e psicologia. Olha lá, a Gabi falou, eu acredito, mas depende de nós. Ok. O grande problema desse felizes para sempre é a palavra sempre, né? Então, palavrinhas como sempre, nunca, jamais, eternamente. Então, assim, tudo aquilo Que é que absoluto, né? gera um infinito ali, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Né? Eu, num dos posts essa semana, eu coloquei, né, que teve uma paciente minha que, quando a gente estava discutindo esses para sempre, ela lembrou do poema lá do Vinícius de Moraes, do soneto de fidelidade, né? Que o amor seja eterno enquanto enquanto dure. A Mônica está falando aqui, os contos de fadas não contam o que vem depois. Exato, né, Mônica? Exato. Só o do Shrek. Vou defender o Shrek. O do Shrek, no quarto filme, ele conta um pouquinho do que vem Ele depois. mostra bem a realidade. Por isso que ele é legal. Traz essa discussão. Mas assim, que seja eterno enquanto dure. Por quê, gente? É aquela coisa do momento. Lembra que eu falei para vocês das minhas pacientes, que eu falo, gente, mulheres lindas, maravilhosas, falando, por que eu não encontro ninguém, né? Gente, não é esse o ponto. O ponto é o para sempre. Tomar cuidado no para sempre. A gente se envolve com pessoas, né? É tentativa e erro esse alinhamento, esse encontro de pessoas. E você ter vivido algumas relações, dê valor a essas relações, entende? Elas são importantes. Não é porque você não foi até o final da vida com essa pessoa que não é que você não viveu um amor. Cuidado com isso. Em algum momento vocês se gostaram. Isso. E até mesmo o pior relacionamento te agregou alguma coisa. Por mais que você, de repente, tenha sofrido, mas isso é experiência, né? Então, isso, de alguma forma, te trouxe mais sabedoria. Né? Exato. Então, assim, dentro das relações ali, né, dentro das minhas vivências e experiências, eu amei sim, né? Dentro daquele espaço de tempo, dentro de que aquilo, para mim, era o eterno enquanto dure, né? E aí desalinhou, não deu certo, né? Então, a opção foi seguir em frente, né? Então, é assim, a gente não pode se perder no para sempre, tomar muito cuidado com isso. Outra, as relações não são perfeitas. Então, assim, as pessoas que estão há bastante tempo juntas, também, gente, isso não é uma crítica. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existe muita discussão, as relações elas não são descartáveis. Entende? A gente não tem que. Não quero mais você porque esse ponto aqui a gente não se identifica mais. Não é isso. Para um casamento, uma relação chegar ao fim, existe uma série de coisas. Demora tempo. Nada é de uma hora para outra. Né? Muito. Qual a palavra, amor? É muito simplista dizer que as relações de uma hora para outra não quero mais, né? Não é assim. Quando a gente convive bastante tempo com uma pessoa, então as coisas elas vão acontecendo dentro ali de uma linearidade, dentro de uma série de questões e contextos, né? Então, cuidado com o para sempre,
tá? Então valorize as relações que vocês tiveram. Não é porque elas foram que não tem importância, né? Não é porque não era amor. Gente, essa distorção do que é amor, certo? Então, assim, nós dois temos um projeto que é hoje, né, amor? Hoje, dia 12 de junho de 2021, eu tenho um plano com o Danilo da gente viver aí até o resto de nossas vidas. É o que queremos. É o nosso projeto, né? Senão a gente não estaria junto. Mas isso, muito provavelmente, a gente sabe disso, vão ocorrer várias situações, várias DRs, e a gente vai, enfim, vivendo a vida. Exatamente. Né? E é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que, assim, também, hoje é o dia 12 de junho, fica também aquela coisa de, eu estou sozinho, né? Gente, estar sozinho e estar em boa companhia também. Sim. Não há companhia melhor, né? Você com você mesmo. Exato. Você se namoraria? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês aí, né? Quem está sozinho, você se namoraria? Né? Vamos ver. Se você se namoraria, né? Então, estar aí de frente. Tem uma série de coisas que eu queria ter falado e eu não deu para falar, que o tempo é curto. E eu queria dizer aqui para vocês que não sei se a Cris ainda está aí, eu e a Cristina, a Kemi, a gente tem conversado nas últimas semanas e eu vou lançar um curso sobre relacionamento consigo mesmo e relacionamento com o outro. Então, eu estou preparando uma coisa bem mais densa, bem mais completa para trazer para vocês. E, enquanto isso, as lives de sábado servem para isso, para trazer aí algumas situações e a gente discutir aí sobre os relacionamentos, tá? Todo tipo de relacionamento. Então, eu vou trazer para vocês coisas sobre relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento social com amigos. E eu vou trazer sempre um convidado para conversar sobre isso comigo. E eu espero... Ai, a Cris está aí! Aguardem, vem novidades lindas para vocês. Isso, eu e a Cris, a gente está fazendo isso com muito carinho, tá? E é isso. No perfil agora vocês vão ver as mudanças que estão ocorrendo ali no perfil. Tem por trás Cristina Kemi, viu? Tá me ajudando muito. Espero trazer conteúdos gratuitos e relevantes para todo mundo também. Tá bom? Galerinha, mais alguma coisa, amor? Eu só quero agradecer pela presença de vocês. Pedir desculpa aí que no início da live a gente teve uns problemas aí na comunicação, né? Internet, etc. Nos perdoem, mas vai ser uma melhor que a outra, em todos os sentidos, tá bom? Aí só para ressaltar, gente, pelo amor de Deus, se vocês puderem, ó, os livros que eu e a Flávia indicamos, tá? Então temos aí o Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, e o Manual para Não Morrer de Amor. Isso. Beleza? Eu vou indicar um outro aqui, que é essa história sobre o amor romântico, essa linha histórica que eu trouxe para vocês bem pouquinho na live, que eu pretendo aprofundar bastante no curso, vem desse livro aqui da Regina Navarro, Novas Formas de Amar. Super recomendo também. Tá bom? Meu irmão militando. Aí, semana que vem tem live com o Paulo e com a maravilhosa da Safira Félix. Nós vamos falar sobre a garota dinamarquesa. Vamos trazer esse especial LGBTQA+. Vamos trazer aí uma reflexão bem gostosa, gente. E eu vou tirar umas coisas ali que vão ser bem interessantes. Acompanhe as postagens aí da semana. Obrigada, Mônica. Que maravilha ter você aqui. Né? E é isso, gente. Quem estiver assistindo a gravação, obrigada também. Tá? E não esquece de curte, gente. Agora eu vou virar blogueirinha. Curte lá as minhas coisas e tal, para isso ir para mais pessoas e me ajudar a produzir também conteúdo legal aqui. Tá bom? Galera, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Ai, beijinho de Dia dos Namorados. Você vem aqui ou eu aí? Se deu, eu vou aí. Ele vem aqui. Tchau, gente.